Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso, e hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre as grandes tradições religiosas e filosofias de vida. Lembrando sempre que a nossa série, ela trabalha o quê? A democracia, o respeito, a pluralidade, a fé do outro. É respeitar a tradição religiosa, respeitar o outro. E qual será o tema da nossa aula? Na tela nós temos aqui anglicanismo. A própria palavra já dá a ideia de que vem lá da Inglaterra. Então vamos conhecer um pouco sobre o anglicanismo. E para abrilhantar a nossa aula, trago para vocês uma reflexão. Na tela nós temos a seguinte reflexão: não alcançamos a liberdade buscando liberdade, mas sim a verdade. Liberdade não é um fim, mas uma consequência. Leão Tolstói. É isso aí. E por falar liberdade, lembrando sempre aqui o quê? Lembrar da democracia, o respeito. É isso que a nossa série procura buscar, implantar, trazer a consciência do respeito à democracia, pluralidade. E vamos aí. Na tela, trago para vocês a seguinte questão: a comunhão anglicana. Se eu falo em comunhão anglicana, nós teremos o quê? Várias religiões, no caso, que seguem, no caso, o anglicanismo. Então, o que é a comunhão anglicana? É a terceira maior comunhão cristã do mundo, fundada em 1867, em Londres, Inglaterra. A comunhão, atualmente, tem 85 milhões de membros dentro da Igreja da Inglaterra e outras igrejas nacionais e regionais que também são anglicanas. Então, é a comunhão anglicana. E vamos adiante. Na tela, ainda trago para vocês mais um pouco sobre a comunhão anglicana, as origens tradicionais das doutrinas anglicanas estão resumidas onde? Nos 39 artigos de 1571 dessa comunhão anglicana. O arcebispo de Cantuária, atualmente desde 2013, é Justin Welby, na Inglaterra, atua como um símbolo de unidade da comunhão anglicana, reconhecido como primus inter pares, ou seja, primeiro entre os iguais. Isso aí, no caso da comunhão anglicana, ele é o símbolo. E vamos conhecer um pouco ainda sobre essa comunhão anglicana. Veja só, o artigo, veja só aqui, nós temos o artigo das 39 pontos da religião anglicana, define a igreja como. Prestem bem atenção, olhando para a tela, nós temos aqui, vejam só, a igreja visível de Cristo é uma congregação de fiéis, onde se prega a pura palavra de Deus e se administram devidamente os sacramentos, segundo o que a instituição de Cristo em todas as coisas que necessariamente se requerem neles. Lembrando que isso é um artigo das 39 pontos, artigos da comunhão anglicana. Então vamos conhecer um pouco sobre a comunhão anglicana e a igreja anglicana, claro, da Inglaterra. E vamos adiante. Trago para vocês aqui a fotografia do arcebispo de Cantuária, o atual. Lembrando aqui o nome dele, ó, Justin Welby, em vermelho. Então veja só, ele é o símbolo da unidade da comunhão anglicana, o arcebispo de Cantuária. É isso aí, estudante. Olhando para mim agora, nós já temos um certo conhecimento. Há uma igreja anglicana, há uma comunhão entre as igrejas que se congregam como anglicanas e há um símbolo de unidade entre elas, que é o arcebispo de Cantuária. E vamos adiante. Na tela, trago para vocês uma fotografia com vários membros
dessa comunhão anglicana. E lembrar sempre, no caso, é o que? É uma tradição religiosa, essa comunhão, eles são cristãos, prestem bem atenção. Então aqui a gente está conhecendo um pouco dessa tradição. Então essa foto mostra bem a comunhão anglicana. Prestem bem atenção. Na tela, ainda sob a égide, a figura da comunhão anglicana, nós temos, acompanhem comigo, a comunhão anglicana é coordenada e assessorada pela Conferência de Lambert, ocorrida a cada 10 anos em Lambert Palace, pela reunião dos primazes, dos representantes, e pelo Conselho Anglicano. Então veja só, a comunhão anglicana, há reuniões, certo? Sobre o que? As diversas vertentes da igreja anglicana. Lembrar sempre que essas reuniões buscam o quê? A comunhão, o diálogo entre eles. E vamos adiante. Na tela trago para vocês uma fotografia de uma igreja anglicana. Prestem bem atenção. Olha aí a arquitetura, certo? Ela é da Inglaterra. Já dá para entender um pouco mais sobre o universo da igreja anglicana e lembrar agora um pouco de história. Prestem bem atenção. Anglicanismo, como surgiu? Vejam só, a gente já conheceu que há uma comunhão das igrejas anglicanas. Há um símbolo, certo? A gente já entendeu um pouco sobre o que? Lá, Inglaterra. E na tela nós temos o seguinte: o anglicanismo é uma doutrina protestante, vertente do cristianismo, certo? Propulsionada pelo rei Henrique VIII, que surgiu na Inglaterra em 1534. Então já sabemos, é uma doutrina protestante, cristã, e nós temos o quê? Inglaterra e o rei Henrique VIII. Olhem na tela a fotografia, aliás, uma pintura do Henrique VIII. Isso aqui são os primórdios históricos da igreja anglicana. E ainda mais um pouco de história. Temos aqui Henrique VIII e Catarina de Aragão. Quem é Catarina de Aragão nessa história do anglicanismo? Vejam só, acompanhem comigo. O rei Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, mas pelo fato de a sua descendência ser comprometida em decorrência de, entre os filhos que tiveram, apenas uma filha sobreviveu, o rei não tinha um descendente, um filho homem, que assumisse o seu trono. E vamos adiante. Antes disso, trago para vocês uma fotografia de Catarina de Aragão. E continuando, assim, voltando a Catarina, um pouco mais de história nós temos. Deste modo, como o rei não tinha um herdeiro do sexo masculino, ele pretendia se divorciar para se casar novamente. Porém, o pedido de anulação do seu casamento não foi aceito pelo Papa. Papa, presta atenção, Clemente VII. Logo, no ano de 1534, o rei obrigou, através do chamado Ato de Supremacia, que fosse criada a Igreja Anglicana, com a qual sobrepunha o poder do Estado sobre o poder da Igreja. Vejam só, nesse ponto nós temos aqui as origens históricas do anglicanismo. Nós temos Henrique VIII, certo? E Catarina de Aragão, quando há o divórcio. Vamos adiante. Lembrar que o Papa não aceitou o divórcio. E aqui nós temos o quê? A falta do Papa Clemente, o Clemente VII. É importante sempre aquela questão, conhecer a tradição do outro, conhecer a fé do outro. E hoje, mais uma vez, trazemos aqui o quê? Uma tradição cristã, no caso, o anglicanismo. E aqui nós temos o seguinte, é importante saber que o rei não era o quê? Um teólogo, era apenas um soberano. Vejam só, na tela trago para vocês Thomas Cranmer. Quem foi Thomas Cranmer? Foi o arcebispo de Cantuária da época, o mentor teológico da reforma anglicana. Por quê? Porque vejam que eu falei a vocês que o rei não era o que? Não era um teólogo. Ele rompe com a igreja romana e não era o que? Um teólogo. Então precisava de alguém que desse o quê? Substrato, uma base teologal.
E vejam só, Thomas Cranmer foi o elaborador do livro da oração comum, livro que contém a liturgia básica utilizada na Igreja Anglicana e que, no reinado de Elizabeth I, se torna o líder máximo dos anglicanos. É importante salientar, vejam só a caminhada até agora que nós temos. Igreja Anglicana, a comunhão das diversas igrejas que se autodenominam anglicanas, a história do rei Henrique VIII com a sua esposa. Então, tudo isso é importante para nós conhecermos a tradição do outro. E aqui trago para vocês uma foto de Thomas Cranmer, esse homem que deu a base teologal para o anglicanismo. E aqui já trago uma outra foto do clero anglicano. Vejam só a indumentária, o clero anglicano, os padres anglicanos. E aqui trago para vocês uma curiosidade. Olhem bem para a tela. O que é que vocês veem? O clero feminino. É importante salientar que na igreja anglicana, no caso, em algumas vertentes, no caso do anglicanismo, mulheres são ordenadas, ou seja, se tornam sacerdotisas. Aí nós temos uma fotografia do clero feminino. Vejam só, o anglicanismo resultou da combinação de ideias católicas, luteranas e calvinistas. Vamos conhecer agora uma pequena síntese das ideias do anglicanismo? Vamos ver. Primeiro, extinção do culto aos santos. A Bíblia é a única fonte de fé. A salvação humana se dá pela predestinação. Cristo está presente na Eucaristia em espírito. Manutenção de dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Vejam só a proximidade com o catolicismo. Culto celebrado em inglês e não mais em latim. Liturgia, ou seja, cerimônia religiosa, semelhante à do catolicismo. Hierarquia eclesiástica, semelhante ao do catolicismo, menos o Papa, pois o chefe da igreja anglicana era o próprio rei. Vamos adiante. Algumas orientações. A igreja da Inglaterra afirma o princípio advindo da reforma protestante, de que as escrituras contêm todas as ideias e concepções concernentes a quê? A salvação, e constituem o árbitro definitivo para as questões doutrinárias. Então a gente já sabe que é uma tradição religiosa de teor protestante, certo? Nós já conhecemos a história do rei, então estamos conhecendo um pouco sobre a questão do anglicanismo. E dou uma parada agora, que tal você, estudante, em sua sala de aula, com seu professor, estudar mais um pouco, conhecer mais um pouco sobre essa tradição religiosa que vem lá da Inglaterra e lembrar da sua comunhão, a comunhão anglicana, estudar mais um pouco sobre ela. E aqui eu trago para vocês ainda, na tela, coloca a seguinte questão. A Igreja da Inglaterra também preserva, continua com a ordenação e a forma de governo episcopal, os bispos, conforme desenvolvidos pela Igreja Romana, a Igreja Católica Romana. As liturgias são organizadas de acordo com um ano e calendário litúrgicos, o ano e um calendário litúrgico próprio. Os sacramentos do batismo e da Eucaristia são considerados necessários para a salvação, sendo o que? O pedobatismo. O que é pedobatismo? Ele é amplamente praticado. O que é isso? É o batismo de criança. Pedobatismo é o batismo de crianças, assim como no catolicismo. Divergências. Vejam só, nós vimos até agora as convergências, alguns pontos parecidos com a Igreja Católica Romana. Agora, sua divergência, sua identidade, nós já sabemos que ela não segue o Papa, não é isso? Olhando aqui na tela, nós temos, na segunda metade, certo, século XIX, certo, por divergências teologais e pastorais no seio do anglicanismo, surgiram várias denominações anglicanas independentes. É por isso que nós falamos em comunhão, né? Existem várias denominações, mas há umas independentes, certo? Ou continuantes, principalmente na América do Norte, Austrália e em vários países em desenvolvimento.
Aqui um ponto interessante. Lembra quando eu falei do rei? Olhem aqui na tela, vejam na tela esse ponto interessante. O monarca britânico, o rei ou a rainha, detém o título constitucional de governador supremo da Igreja da Inglaterra. Ou seja, o monarca da Inglaterra, ele detém esse título. Ele é o soberano, é o governador supremo da Igreja Anglicana da Inglaterra. Vejam só a fotografia da rainha da Inglaterra atualmente. E aqui nós temos, na prática, contudo, este poder é exercido mesmo através do parlamento, do primeiro-ministro, e lembrando que nós também temos o símbolo do arcebispo de Cantuária. E aqui eu trago para vocês informações aqui do nosso país. Olhando na tela, nós temos anglicanismo no Brasil. A história do anglicanismo no Brasil inicia-se no século XIX, não é isso? É no contexto da transferência da corte portuguesa para o Brasil. Em 1810, Portugal e Inglaterra assinaram o Tratado de Comércio e Navegação, que permitiu a construção de capelas anglicanas em terras brasileiras, certo? Então, nesse momento, aqui no século XIX, houve o quê? A chegada dos anglicanos aqui em nosso país. E trago para vocês aqui uma representação, uma pintura, justamente de uma igreja anglicana, certo? Em Recife, mais ou menos entre 1838, certo? Aí nós encontramos aqui esta representação. E algo importante que eu gostaria... Lembram daquela fotografia que eu mostrei justamente sobre o clero feminino? Olhem só na tela. Ordenação de mulheres. Isso aqui é um ponto bem peculiar da igreja anglicana. Vejam só na tela. A ordenação de mulheres na comunhão anglicana é uma tendência que tem ocorrido desde a década de 70, intensificando-se após a virada do século. Ou seja, há muitos casos mulheres se ordenando na igreja anglicana. Atualmente, a maioria das províncias da comunhão anglicana, das outras denominações anglicanas, ordenam mulheres para uma das 3 ordens, sacramentos, que podem ser justamente o quê? Bispas, reverendas, diáconas ou sacerdotisas, dependem, certo, da reunião, daquilo que se escolheu, que se ordenou naquela denominação anglicana. Então, vejamos aqui um ponto importante. Alguns pontos que nós aprendemos. Vejam só, igreja anglicana, certo? Suas raízes na Inglaterra. Nós temos a comunhão anglicana. Nós temos o quê? Pontos, certo? Pontos de aproximação com o catolicismo, aos seus pontos peculiares, ao seu calendário próprio, a toda uma liturgia própria. Nós encontramos o que mais? Os aspectos como a ordenação de mulheres, que são seus, e lembrar a história, a chegada aqui ao Brasil, e lembrar esse ponto importante. É uma tradição religiosa cristã, é uma tradição religiosa que vem lá, remonta lá das origens do Henrique VIII, certo? Então tem todo um ponto histórico. E peço a vocês o seguinte: que tal estudar mais um pouco sobre essa tradição religiosa, sobre esta filosofia de vida? E lembrar sempre que em nosso componente nós valorizamos o quê? O respeito, a pluralidade, a cidadania. Então, mando um abraço, beijo, um abraço a todos os anglicanos aqui em nosso país, todos os anglicanos. Um abraço também ao nosso professor aqui, o Ari, certo? Sou do intérprete de Libras, e a Ana aqui, Ana na técnica, e um abraço para todos vocês, professores e estudantes. Agora, estudar mais um pouco sobre o anglicanismo, essa tradição religiosa, certo? É importante. Forte abraço, professor Robson.